Du Jiwen, o ateísmo científico e suas responsabilidades sociais. Nas últimas décadas, o ateísmo tem tido má reputação e o ateísmo científico tem sido frequentemente atacado, muitas vezes com conotações políticas, não por parte da comunidade religiosa, mas por parte de certas figuras do meio acadêmico e até mesmo político. Aproveitando a oportunidade da realização da Conferência Anual do Ateísmo Chinês em Xinjiang, gostaria de abordar essa questão e saber se é apropriado fazê-lo, esperando que especialistas e acadêmicos me corrijam. Os críticos enumeram 3 acusações contra o ateísmo. Primeiro, ser um resquício da extrema-esquerda da Revolução Cultural. Segundo, destruir a harmonia social. Terceiro, opor-se à política de liberdade religiosa. Todas essas acusações podem levar à morte política, mas este artigo não pretende responder a partir de uma perspectiva de refutação, porque por trás dessas acusações está a falta de conhecimento relevante e o hábito de rotular opiniões diferentes com rótulos políticos. Em discussões acadêmicas, esses 2 fatores são negativos e prejudiciais ao ambiente e devem ser evitados. Quanto a certos estudiosos que afirmam também pesquisar a visão marxista sobre a religião, mas que são inimigos ferrenhos do ateísmo, isso é ainda mais digno de discussão. O ateísmo é um produto do trabalho e da consciência humana, fruto da civilização e do pensamento humano. Primeiro, é preciso esclarecer o que é ateísmo. Como o próprio nome indica, o ateísmo é ser realista, acreditar que não existem deuses, fantasmas, céu, inferno ou qualquer outra força sobrenatural no mundo, que o destino do homem está nas mãos do próprio homem. Isso é um fato e uma verdade, então não se deve ou não se pode falar sobre isso. Alguns estudiosos dizem que o ateísmo não tem erudição, que só pessoas sem erudição falam sobre ateísmo. Essa afirmação tem certa razão, porque o ateísmo expressa um fato muito simples. Por outro lado, o teísmo deve ser culto, porque ele afirma que algo que não existe existe e ainda afirma que é sagrado e que todas as pessoas devem se submeter a ele. Sem cultura, isso realmente não é possível. Por exemplo, quantos artigos foram escritos e quantos livros foram publicados para argumentar a existência de Deus, ontologia, cosmologia, teleologia, etc. Quantos livros foram escritos para descrever as características de Deus, verdade, bondade, beleza, amor, onisciência, onipotência, etc. Quantos livros foram publicados para explicar mais detalhadamente a relação entre Deus e o homem trindade, pecado original e redenção, os crentes vão para o céu e os incrédulos para o inferno, etc. Especialmente a relação entre Deus e a sociedade, incluindo política, ciência, ética e até mesmo valores. Do Ocidente à China, desde a antiguidade até hoje, talvez nem mesmo várias bibliotecas fossem suficientes para armazenar tudo isso. No entanto, todos sabem que esse tipo de conhecimento é chamado de teologia. Para evitar que o público rejeite Deus, agora ele é chamado de estudos religiosos ou teologia acadêmica e, segundo dizem, já se tornou uma disciplina importante no mundo acadêmico da China contemporânea. Por que dizer que os ateus não têm conhecimento e também têm razão? Atualmente, muitos estudiosos afirmam que o nascimento da religião é quase tão antigo quanto a civilização humana, usando isso para explicar que o teísmo tem uma longa história, é um tesouro e não pode ser alterado. E o ateísmo? O trabalho criou o homem. O que diferenciou o homem dos animais foi a capacidade de fabricar e usar ferramentas. Assim, uma vez que o trabalho se tornou a garantia e a força motriz da sobrevivência e do desenvolvimento da humanidade, isso significou a negação da criação do homem e das coisas por Deus e também o surgimento do ateísmo. O trabalho produtivo tornou-se a primeira prova da validade do ateísmo. Quanto ao amor entre homens e mulheres, a relação sexual e a procriação, que permitem a continuidade da humanidade, isso se tornou outra prova de que o ateísmo é parte da natureza humana. Comer e sexo são necessidades naturais, a própria natureza humana prende o ateísmo profundamente à vida e ninguém pode escapar disso. As 3 grandes religiões do mundo têm doutrinas ascéticas, porque são justamente comer e sexo que criam os obstáculos primitivos à fé religiosa e, como resultado, nenhuma religião é praticada de forma completa. Recentemente, o Papa Católico se meteu em uma grande encrenca por ter ocultado e encoberto o escândalo de pedofilia envolvendo clérigos, a ponto de ateus britânicos quererem processá-lo publicamente por crimes contra a humanidade. A pedofilia é uma das consequências nefastas da doutrina do ascetismo, que viola a natureza humana. Para ter uma ideia mais clara disso, basta ler a famosa obra Decameron e assistir ao filme A Noviça Rebelde. De forma mais intuitiva, assim que nasce, o bebê procura o seio da mãe para se alimentar, em vez de buscar a graça divina.
Esse é o fenômeno mais perceptível no dia a dia. Assim, sem necessidade de argumentação teórica ou conhecimento acadêmico, desde que se tenha um sistema nervoso normal, ninguém espera que algo bom caia do céu, nem que uma virgem engravide sem ser fecundada ou que se peça a Canon para ter um filho. Nesse sentido, todos somos ateus e chamamos esse ateísmo de ateísmo espontâneo ou instintivo. Ele existe em todas as áreas da vida secular e permeia toda a vida humana. Assim, a religião não é uma necessidade natural do ser humano, e o teísmo é um fardo, um jugo imposto posteriormente ao ser humano. A questão é sua base é verdadeira. Sua existência é razoável. Como surgiu algo sem base objetiva e irracional? E como foi imposto às pessoas que o aceitaram voluntariamente ou por necessidade? Essas questões precisam ser respondidas, e assim surgiu o ateísmo consciente, ou seja, o ateísmo que se opõe ao teísmo. A missão do ateísmo consciente é revelar e criticar o absurdo do teísmo, refutar os erros da teologia, explicar as origens do misticismo religioso e mostrar o caminho para vencer o teísmo. Pode-se dizer que ele surgiu desde o nascimento da religião. A história do ateísmo consciente é paralela à história da formação e do desenvolvimento da religião. Nesse sentido, o ateísmo é também uma grande disciplina, que deve refutar todas as crenças em espíritos e revelar a história e a função de suas diversas formas organizacionais. Ao mesmo tempo, deve esclarecer a base científica e filosófica do ateísmo e da prática humana, e até mesmo indicar as características do ateísmo e do modo de pensar e de vida não religioso. Portanto, seu escopo é muito mais amplo do que a teologia e seu pensamento é mais profundo. A Enciclopédia Britânica explica o ateísmo como sendo o resultado da civilização e do pensamento humano, o que deve ser um julgamento preciso, baseado em uma grande quantidade de pesquisas científicas, e é objetivo e justo. No ateísmo, reflete-se o processo principal do desenvolvimento infinito da humanidade, da barbárie à civilização, da cegueira ao pensamento, do conhecimento incompleto ao conhecimento completo, bem como isso. Nesse sentido, o teísmo e o ateísmo envolvem apenas a questão da verdade factual, ou seja, qual está mais próximo da verdade e qual tende mais para o erro, e não tem necessariamente relação com as qualidades morais e tendências políticas das pessoas. Atualmente, alguns estudiosos falam muito sobre as qualidades morais da religião, acreditando que os grupos religiosos são benfeitores, a ponto de defenderem o uso da religião para manter a segurança social e coordenar as relações interpessoais, o que não corresponde à história nem à realidade e não faz sentido logicamente. Da mesma forma, dizer que o ateísmo é maligno, sem lei e sem ordem, ou que se manifesta necessariamente como progresso político, também não corresponde à realidade e não faz sentido logicamente, porque a política e a moral são áreas completamente diferentes da crença na existência ou não de deuses e espíritos. No entanto, uma vez que o teísmo é organizado, incluindo a construção de um sistema de pensamento e o estabelecimento de uma organização eclesiástica, a situação muda fundamentalmente, ganhando um significado ideológico e adquirindo uma função social. O teísmo puro pertence ao conceito religioso e se limita ao nível espiritual. Como religião organizada, ele adquire uma função de educação social, formando grupos sociais, e a força espiritual se transforma em força material. A dupla organização do teísmo, espiritual e material, tornou a resposta do ateísmo mais complexa, indo muito além da questão de quem diz a verdade e quem detém a verdade, e envolvendo ainda mais a visão de mundo, a visão da vida, o sistema de valores e a moral, a política, a sociedade, o direito e praticamente todos os domínios da vida real. Esse ateísmo atingiu seu auge no Ocidente a partir da Renascença, passando pelo Iluminismo e chegando ao jovem hegelianismo, com a oposição da nova burguesia à teocracia feudal e o grande desenvolvimento da ciência moderna. Como o ateísmo desse período tinha uma natureza claramente antifeudal e crítica à teologia, as pessoas geralmente o chamavam de ateísmo militante. E como adotava plenamente os resultados científicos da época, usando o espírito científico e os métodos científicos como armas, impulsionando o desenvolvimento científico, também era chamado de ateísmo científico. 2. Tipos de ateísmo e características do ateísmo marxista. O conceito de ateísmo foi importado do Ocidente, especialmente em relação ao teísmo cristão. Tradicionalmente, o cristianismo reconhece apenas um Deus e nega qualquer divindade professada por outras religiões, o que faz com que o ateísmo ocidental tenha uma natureza especial de antiteísmo. O cristianismo dominou o campo da cultura e do pensamento ocidental por pelo menos 1000 anos, e sua influência continua até hoje. Nos últimos 20 anos, com o forte apoio dos Estados Unidos, ele parece estar voltando a ganhar força.
Portanto, o pensamento ateísta contra o cristianismo também tem uma longa história, com diversas formas e conteúdos ricos, como o deísmo, o panteísmo, o ceticismo, o agnosticismo e até mesmo o nominalismo, que é um ramo da teologia, tornando-se variantes do ateísmo. Atualmente, o ateísmo ocidental, por um lado, defende a ciência, por exemplo, opondo-se ao design inteligente e reforçando a pesquisa científica sobre a experiência mística religiosa. Por outro lado, defende a democracia, insistindo no princípio constitucional da separação entre igreja e Estado, opondo-se à entrada da religião nas escolas e, mais ainda, ao uso da religião como pretexto para a mobilização para a guerra ou a violência. Mas a força mais poderosa é o apelo à racionalização da humanidade pelo processo de secularização da sociedade, com o surgimento do chamado humanismo secular e do novo movimento ateísta. Também chamamos esses ateísmos de ateísmo científico. Seu lema não é lutar contra a religião, mas promover uma vida não religiosa. Eles acreditam que uma vida não religiosa depende da inteligência e do talento das pessoas para alcançar a felicidade, o que destaca mais a humanidade do que depender de forças externas, como Deus, e também é mais adequado ao desenvolvimento da independência e da liberdade das pessoas. Em termos gerais, o ateísmo marxista também pertence à categoria do ateísmo científico, mas é mais radical e mais científico, sendo uma forma avançada de ateísmo científico. Segundo o próprio Marx, ele se libertou completamente do domínio cristão da família e da escola, quando participou do movimento da esquerda hegeliana jovem e rompeu com a filosofia idealista de Hegel. Engels relembra a situação daquela época com estas palavras: devido à necessidade prática de lutar contra a religião existente, um grande número dos mais convictos jovens hegelianos voltou ao materialismo da Inglaterra e da França. Nessa época, foi publicado Essência do Cristianismo, de Feuerbach. Só quem viveu essa experiência pode imaginar o efeito libertador desse livro. Naquela época, todos estavam muito entusiasmados. De repente, todos nos tornamos feuerbachianos. O quanto Marx acolheu entusiasticamente essa nova perspectiva e como ela o influenciou fortemente, apesar de suas reservas críticas, pode ser visto em A Sagrada Família. Essa nova perspectiva era o ateísmo humanista, que inverteu a falsa ideia de que Deus criou o homem, explicando que Deus foi criado pelo homem. Com isso, toda a visão de mundo foi virada de cabeça para baixo. Este foi o maior resultado do iluminismo francês e também o fim da filosofia clássica alemã. Como todos sabem, Marx passou da crítica ao humanismo abstrato de Feuerbach para o estudo do homem como soma das relações sociais, especialmente a descoberta da visão materialista da história e da mais-valia, o que o levou a passar da crítica à religião e da exposição do ateísmo para a criação e liderança do movimento socialista científico, passando de pensador a grande revolucionário. Nesse sentido, a crítica religiosa do marxismo também passou de uma crítica principalmente ao feudalismo para uma crítica principalmente ao cristianismo, que defendia o sistema capitalista e os interesses da classe burguesa, e seu ateísmo foi incorporado em todo o seu sistema teórico e na prática do socialismo científico. Portanto, podemos dizer que não existe uma visão religiosa e um ateísmo marxistas fora do marxismo como um todo, e quem se afasta do marxismo como um todo para falar sobre a visão religiosa e o ateísmo marxistas está dividindo o marxismo. Da mesma forma, abstrair os estudos marxistas, contornar intencionalmente a crítica marxista à religião, especialmente na exposição e no estudo da visão marxista da Hegel. Quais são as características do ateísmo marxista? Em primeiro lugar, a partir da visão materialista da história, é necessário explicar a religião com a história, e não explicar a história com a religião, indicando assim a base social da religião e destruindo as raízes do teísmo. Ao mesmo tempo, traça-se uma linha divisória entre a exageração unilateral do papel da religião e a culturalização da religião, ou seja, explicar a religião com a cultura e explicar a cultura com a religião. Em segundo lugar, é a análise do capitalismo pela teoria do valor excedente, que descobriu que o verdadeiro sujeito e força motriz do movimento socialista é a classe proletária, representante da produtividade avançada, incorporando assim o ateísmo ao movimento socialista científico e constituindo sua parte orgânica. Em terceiro lugar, a herança e o desenvolvimento dos excelentes resultados do pensamento ateísta da humanidade, especialmente as contribuições contínuas da ciência, tornaram o ateísmo cada vez mais rico, substancial e convincente, ao mesmo tempo em que eliminaram os obstáculos da teologia religiosa ao desenvolvimento contínuo da ciência. Assim, o ateísmo marxista adquiriu três características distintivas: a teoria da visão materialista da história, a prática do movimento socialista científico e o espírito científico consistente. Lenin herdou o ateísmo marxista e fez importantes desenvolvimentos.
Na prática, esse ateísmo era uma arma ideológica para criticar a teocracia russa e também a principal medida para prevenir e eliminar a influência da religião sobre os partidos operários. Em teoria, Lenin analisou e criticou os erros da religião com base na filosofia, ou seja, no materialismo e na epistemologia dialética, especialmente Platão e Aristóteles, considerados pela teologia cristã como fundamentos filosóficos, e o neocantismo, amplamente utilizado pela teologia moderna, revelando as raízes epistemológicas da religião e desenvolvendo a epistemologia do materialismo dialético. Por várias razões, as contribuições de Lenin nessas áreas foram quase totalmente excluídas da perspectiva da visão marxista da religião, e a perda resultante tornou nossa pesquisa pobre e pouco construtiva. Para chamar a atenção de todos, cito aqui uma passagem para reflexão. O conhecimento humano não é linear nem segue uma linha reta, mas se aproxima infinitamente de uma série de círculos, aproximando-se de uma curva espiral. Qualquer fragmento, pedaço ou trecho dessa curva pode ser transformado, de forma unilateral, em uma linha reta independente e completa. E essa linha reta pode levar as pessoas, se elas só enxergarem as árvores e não a floresta, a um atoleiro, ao monaquismo, onde os interesses da classe dominante a consolidariam. A linearidade e a parcialidade, a rigidez e a inflexibilidade, o subjetivismo e a cegueira subjetiva são as raízes epistemológicas do idealismo. E o monasticismo, ou seja, o idealismo filosófico, tem naturalmente raízes epistemológicas, não é sem fundamento, é sem dúvida uma flor que não dá frutos, mas é uma flor que cresce na árvore viva, frutífera, real, poderosa, onipotente, objetiva e absoluta do conhecimento humano. Discussão sobre a dialética. Orientar as pessoas a pensar corretamente, sem cometer erros ou cometendo poucos erros, também é uma das melhores tradições do Partido Comunista Chinês, que desempenhou um papel enorme e insubstituível em garantir nossa compreensão correta da história da China e nossa avaliação da natureza da sociedade e da situação atual. Os erros da teologia religiosa fornecem informações valiosas sobre por que os estudos sobre o conhecimento humano cometem erros e como corrigi-los para chegar a um conhecimento correto. Lenin propôs essa tarefa em sua luta contra a névoa religiosa, e ela deve ser um tema natural do ateísmo marxista. Na história da China, não existe o termo ateísmo, pois tradicionalmente a China é um país onde o politeísmo e o ateísmo coexistem. O ser humano é o centro e o povo é o mais importante são conceitos tradicionais que se mantêm há 3.000 anos, e a criação e a abolição de deuses são características da religião chinesa. O ateísmo consciente foi elevado ao nível filosófico a partir do surgimento dos conceitos de Qi e Dao, que excluíram completamente o aspecto místico do céu e da visão homem-céu, de modo que na época da primavera e dos reinos combatentes, com o surgimento de centenas de escolas de pensamento, a religião não tinha status independente. Desde a dinastia Han Wei surgiram o taoísmo de origem local e o budismo de origem estrangeira, que se juntaram ao confucionismo para formar um tripé, criando uma estrutura cultural relativamente estável antes da Guerra do Ópio. Entre elas, o taoísmo considera os imortais como a maior conquista da cultivação do homem. O budismo coloca os deuses na fileira dos seres vivos do mundo, sem nenhum privilégio. Mesmo Buda, que alcançou o mais alto nível, é um iluminado acessível a todos e não um criador. Portanto, na China nunca existiu um deus criador do mundo e do homem, e não se reconhece que o mundo e o homem sejam criações de algum deus. Existem lendas sobre Pangu, que criou o céu e a terra, e Nua, que criou os seres humanos e reparou o céu, mas todas elas são mitos sobre os ancestrais da China e não são objetos de fé. No passado, houve um grande dilúvio, e foi Yu, o Grande, que controlou as águas e salvou o povo, e não Deus que deu a Noé a arca. O fogo foi inventado por Suiren, que perfurou madeira, e não por Prometeu, que roubou a chama do céu de Zeus. O que se valoriza é a natureza humana, e há um longo debate sobre a bondade e a maldade humanas, mas nunca se reconhece que o homem é pecador por natureza, nem se busca a salvação de um Salvador. Por isso, não existe o ateísmo teológico e a teologia refutadora do ateísmo, como no Ocidente. A prática religiosa mais antiga é a adivinhação para prever o destino ou a sorte, que se estende à leitura de ossos, rostos, horóscopos, observação dos astros, feng shui e outras práticas quase mágicas, hoje criticadas como superstição e ignorância, que os opositores da antiguidade chamavam de ilusão doentia. O que realmente tem significado teórico é a teoria da imortalidade divina, defendida pelo budismo, e a teoria da morte divina dos críticos. Este Deus refere-se apenas à alma. Conceitos como fantasmas e demônios são muito comuns e são chamados coletivamente de teoria da existência dos fantasmas, e os opositores são chamados de teoria da inexistência dos fantasmas. Outras formas ilegais de idolatria eram chamadas de
O surgimento do conceito de ateísmo na China está diretamente relacionado à introdução do cristianismo. O primeiro a usá-lo foi Zhang Taiyan em sua obra Ateísmo, que atacava diretamente o cristianismo e outras religiões monoteístas. Posteriormente, foi usado por figuras do movimento 4 de Maio, como Shen Duxiu e o Shu, que incluíram a espiritualidade e outras crenças supersticiosas da China da época no âmbito do teísmo, negando totalmente o termo ateísmo juntamente com o Deus das religiões monoteístas. O ateísmo a que nos referimos normalmente segue principalmente essa tradição do movimento 4 de Maio. 3. O núcleo da fé na religião e sua natureza ideológica e social. As pessoas tendem a ser vagas em seu uso de termos e conceitos, intencionalmente ou não, para interpretação e composição que podem variar muito, e o termo religião é um deles. Disse que há inúmeras definições de religião, tanto no país quanto no exterior, e recentemente o camarada Li Shen examinou sua etimologia, portanto, vou me limitar a 3 entendimentos atuais. Em primeiro lugar, refere-se a conceitos religiosos, incluindo fantasmas, almas, deuses, Deus, o outro lado do mundo, céu e inferno e poderes sobrenaturais, feng shui, capacidades supranormais, etc., o que também é abrangido pelo teísmo. Em segundo lugar, os comportamentos religiosos, que se referem a comportamentos manifestados em conceitos religiosos, como rituais, orações, adoração, cerimônias, festivais e comportamentos de grupo relacionados, que geralmente têm características locais e nacionais, e alguns dos quais também foram transformados em folclore. Esses 2 tipos de religiões incorporam crenças em seu próprio direito e pertencem à categoria de crenças puras, que podem ter significado cultural, mas não atributos ideológicos ou sociais. Nesse sentido, eu não me oporia à afirmação de que as religiões são de massa, nacionais ou permanentes e que não desaparecerão em uma sociedade comunista, porque seu surgimento é em grande parte determinado por fatores psicológicos, físicos, sociais e culturais. Eu não me oporia a isso, já que seu surgimento é em grande parte condicionado por condições psicológicas, fisiológicas e até mesmo patológicas e por costumes tradicionais. Em terceiro lugar, os conceitos e comportamentos religiosos são ideologizados e organizados como grupos sociais, ou seja, religião no sentido pleno de desempenho social, que está sujeita aos fundamentos sociais e às leis históricas do desenvolvimento social, e o teísmo é dotado de outras funções sociais além da crença. As 3 formas de religião no contexto popular têm o teísmo em comum, e o teísmo é o núcleo de todas as religiões, como a religião do amor de Feuerbach, a atual religião da moralidade, a religião de Einstein, que expulsou o Deus pessoal e persuadiu os sacerdotes a se transformarem em professores, e a religião chinesa de Zhang Taiyan, que se baseia na ideia de amor e na ideia de teísmo, que se baseia na ideia do amor de Deus. Assim como a religião de Zhang Taiyan, baseada na filosofia da consciência, todas elas eliminaram o núcleo teísta e pertencem à categoria do ateísmo, o que mudou completamente o significado original da religião. A inclusão do ateísmo no conceito de religião é a quadratura de um círculo, preto do branco, uma contradição lógica que não é abordada neste artigo. Algumas pessoas chamam o Partido Político dos Trabalhadores com o marxismo como sua ideologia orientadora de religião, mas essa é uma jogada política que não vale a pena discutir. Com relação às organizações religiosas de natureza social mencionadas acima e ao incontável número de seitas, as religiões não são permanentes, mas apenas históricas. Elas não são nacionais, mas apenas mutáveis. Há inúmeros exemplos disso na história e na realidade. A religião mais influente da antiguidade foi o zoroastrismo, que surgiu por volta do século VII a.C., e foi uma das fontes do cristianismo, podendo ter influenciado o budismo. Originou-se na Pérsia e Irã, floresceu na Ásia Central e foi introduzido na China durante as dinastias do Norte e do Sul. Seu padrinho Zoroastro é conhecido em chinês como Suluji e no Ocidente como Shalastula, de modo que os discursos de Suluji de Nietzsche também são traduzidos como Assim Falou Shalastula. O que aconteceu com uma religião tão influente? Após o século VII d.C., ela basicamente desapareceu da Pérsia e da Ásia Central e desapareceu da China após a dinastia Song, mas disse que ainda existem alguns poucos ou esporádicos crentes na Índia e em outros lugares atualmente. Isso deixa claro que sua crença não se limitava à nação persa, que acreditava nela e há muito tempo a descartou. Os chineses poderiam tê-la aceitado e abandonado da mesma forma. Além disso, não é necessariamente verdade que as religiões tenham suas próprias leis independentes de surgimento e desenvolvimento e que não possam ser promovidas ou eliminadas por meios administrativos.
A pátria do budismo era a Índia, mas depois dos séculos XI e XII ele foi basicamente expulso do país. Nos séculos XIX e XX, os budistas chineses e estrangeiros esperavam que ele renascesse na Índia, mas ainda não é um clima. Parece que ele nunca se tornou a religião nacional da Índia, mas continuou a sobreviver e florescer nos sistemas linguísticos sino-tibetano e pali. A Ásia Central, que já foi a região mais budista, foi em grande parte budista entre os séculos 3 e 2 AC e 7 e 8 DC. Mas depois se tornou islâmica e o budismo foi em grande parte exterminado administrativamente e até mesmo violentamente. Consulte a History of Buddhism in India, do inglês Wardley. E os Budas de pedra, dos quais ainda existem alguns vestígios no Afeganistão, foram recentemente demolidos artificialmente. Hoje em dia, a velocidade de nascimento e morte das religiões é obviamente acelerada, e as religiões que são novos movimentos religiosos quase sempre têm esse atributo de impermanência. Quanto à religião cristã, ela se espalhou por todo o mundo e está tentando se tornar a religião do Estado dos países em questão ou a religião étnica dos povos em questão. Não é verdade que, desde a época da Guerra do Ópio, ela tentou cristianizar a China e, desde o início do século XX, implementou o projeto Devolução da China ao Senhor até o projeto Teologia de hoje. Desde a época da Guerra do Ópio, passando pela implementação do projeto Retorno da China ao Senhor no início do século XX, até a atual entrada da teologia em nossas instituições de ensino superior e institutos nacionais de pesquisa, fica claro que o cristianismo não está disposto a deixar de ser uma religião ocidental nos países ocidentais, mas espera que os outros países e povos mudem suas tradições não cristãs e façam dele. Em contraste, o declínio da religião cristã na Europa tornou-se um consenso. Um escândalo de abuso sexual de crianças levou a luz sagrada do Papa ao descrédito e a Igreja à falência. Um Tinton escreveu um livro lamentando o fato de que os americanos, como uma fé protestante anglo-saxônica, estão se perguntando: quem somos nós? Sua visão geral é palpável. E assim por diante, provando que a religião, de fato, não tem uma essência própria, nem uma história própria, mas que sua essência e sua história estão em sua natureza social. Suas leis são regidas pelas leis do desenvolvimento sócio-histórico. A compreensão da religião deve se aprofundar em seu fundamento social. Como as ideias religiosas e o comportamento religioso são ideologizados de modo a refletir sua natureza social. Isso requer o apoio de muitas ciências empíricas, que só podem ser descritas brevemente neste artigo. As religiões mundiais existentes podem ser divididas em religiões monoteístas e politeístas. Aqui, as religiões monoteístas são o cristianismo, por exemplo, e as religiões politeístas são o budismo, por exemplo. O núcleo da fé cristã é, sem dúvida, Deus, reverenciado como o único Deus, e esse é o único objeto incontroverso de sua designação teísta. O comportamento religioso correspondente é a oração. O sacrifício a Deus é posteriormente alienado em devoção à Igreja e outros comportamentos verbais diretamente relacionados a Deus. Tudo isso existia antes da organização do cristianismo. Vemos a Bíblia como a conclusão da organização do cristianismo, que está em circulação há quase 2000 anos e ainda é considerada pelos crentes como a única leitura autorizada. Muitas obras foram escritas sobre ela e a apreciaram, e inúmeras teologias surgiram a partir dela, que ainda estão florescendo. Na última década, aproximadamente, também vimos o surgimento da chamada teologia leiga em nosso país, que, juntamente com o chamado estudo das religiões, tornou-se bastante popular no campo da religião e da cultura, campos religiosos e culturais. No entanto, nada disso pode ser usado como base para entender o cristianismo, e temos que começar pela Bíblia para rastrear a origem do cristianismo. A característica especial da Bíblia é que ela expande a crença em Deus, em um sistema de doutrinas expressas na forma de mitos e lendas, que carrega todas as ideologias complexas do cristianismo e se tornou a fonte original para o desenvolvimento de todos os tipos de ideias cristãs em teologias sucessivas, anexando ou acrescentando inúmeras coisas que não têm nada a ver com a crença em Deus, nesse caso, apenas algumas. Isso adicionou ou acrescentou à mera crença em Deus uma infinidade de coisas que têm pouco a ver com a fé. Apenas as partes, que são particularmente relevantes para a nossa vida real, serão examinadas aqui. O Antigo Testamento começa com o livro de Gênesis, que é principalmente um relato da criação do mundo por Deus e da criação dos seres humanos. Nota: o mundo e os seres humanos são ambos criações de Deus, o que é comum às religiões monoteístas, e ambos podem ser chamados de Criador, sendo que a diferença está apenas no nome de Deus. O Deus cristão é diferente. A diferença está apenas no nome de Deus. A tradução chinesa do nome do Deus cristão é Deus, ou Deus no céu, e seu nome verdadeiro é Jeová.
Disse que ele criou o mundo natural com o propósito de estabelecer a existência do homem e permitir que ele o administre. O propósito de criar o homem não está claro. Disse que Deus criou o homem apenas para mostrar a vida e o poder de Deus e para fazer da terra o reino de Deus. Não importa o que aconteça, isso estabelece o relacionamento básico entre Deus e o homem. Deus é o Pai e o homem é filho de Deus, por isso os crentes se referem uns aos outros como irmãos e irmãs. Deus é o Senhor e o homem é servo de Deus, por isso os crentes não deixam a boca livre da palavra Senhor e vivem em humildade e humilhação. Deus é o pastor e o homem é o cordeiro a ser pastoreado, e o pastor da igreja é o oficial de tempo íntegro. O cordeiro precisa depender do pastor para sempre. Deus é o doador e o homem é o recebedor da graça. E o homem deve sempre ser grato pelo favor de Deus, que pode ser materializado confessando e fazendo ofertas ao pastor da igreja. Todas essas coisas formam a primeira doutrina do cristianismo. Como todos nós sabemos, os criadores da criação de Deus foram Adão e Eva, que viviam no jardim celestial do Éden. Os patriarcas não obedeceram às instruções de Deus, mas comeram o fruto da árvore da separação entre o bem e o mal e se tornaram sábios e de olhos brilhantes, e conheceram a vergonha da nudez, o que enfureceu Deus e os levou imediatamente à terra. Deus ficou furioso e imediatamente os lançou à terra, não apenas amaldiçoando Eva como mulher, mas também fazendo com que toda a raça humana carregasse o pecado original. A partir de então, Deus passou a considerar a humanidade como criminosa, e a humanidade e Deus se tornaram inimigos uma vez que Deus ficou furioso e determinado a destruir todas as suas criações. Enviou um enorme dilúvio para submergir tudo no mundo e, no último momento, teve misericórdia e preservou a família de Noé, para que eles pudessem entrar na arca e ser salvos. O ódio de Deus pela humanidade é tão profundo que a fé cristã faz da salvação do homem a única prioridade da vida. A frase comum "eu pequei" na humildade dos crentes vem daí, e a oferta de expiação e a venda de cupons de expiação se tornaram uma fonte direta de renda para igrejas e pastores. Dessa forma, a teoria do pecado original e a teoria da salvação se tornaram a segunda doutrina básica do cristianismo. Entre os acadêmicos que atualmente estão pressionando pela cristianização da China, há uma escola de pensamento que rejeita totalmente a cultura tradicional chinesa. E o principal motivo é que o povo chinês não conhece sua própria pecaminosidade desde os tempos antigos e se tornou cegamente arrogante. Essas duas doutrinas fundamentais ilustram uma verdade. O homem é a criação de Deus, e Deus nunca pode tolerar a sabedoria do homem, especialmente sua capacidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado, a beleza e a feiura. A natureza do homem é pecaminosa e a vida só pode se prostrar no chão, submissa como um cão, paciente como um anjo, palavras de Heine, e não pode se endireitar e erguer a cabeça para viver uma vida de... Do ponto de vista de nossos leigos chineses, Deus é usado para enganar as pessoas. Somente a ausência de pensar ou pensar pode garantir a piedade da fé. Obviamente, esse tipo de doutrina foi além do escopo do teísmo e do significado original da fé, e é uma visão de mundo única, uma perspectiva de vida e um sistema de valores adicionados ao objeto da fé teísta, refletindo relações sociais específicas e interesses seculares, e proporcionando mais espaço para que os atributos sociais da religião cristã sejam adaptados. O livro de Êxodo contém os famosos 10 mandamentos de Moisés, que incluem as seguintes palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quem me odeia, eu o chamarei para prestar contas dos seus pecados, de pai para filho e de geração em geração. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, para esses usarei de misericórdia por 1000 gerações. Também está escrito: a mulher que praticar o mal não poderá viver, aquele que sacrificar a outros deuses e não somente ao Senhor, esse perecerá. Esses mandamentos acrescentam à religião cristã uma exclusividade e expansividade absolutas externamente, e uma proximidade e coesão absolutas internamente, ambas projetadas para salvaguardar um alto grau de unidade de pensamento e crença, e para manter um alto grau de centralização na organização da igreja, e que na realidade se manifestam em uma atitude hostil em relação aos infiéis, e servem como base interna. Essa é a base clássica para a perseguição de hereges e o estabelecimento da Inquisição. Dessa forma, a queima em massa de bruxas apenas em nome do demônio foi popular por 200 ou 300 anos, culminando nos séculos XV a XVIII, e não terminando oficialmente na Inglaterra e na Escócia até o século XIX. De acordo com a estimativa de Russell, milhões de pessoas foram perseguidas por causa do mandamento: não deixe nenhuma mulher má viver. Quanto à implementação do mandamento, quem sacrificar a outros deuses, e não somente ao Senhor, pereça, seu efeito foi necessariamente bélico.
As chamadas cruzadas contra os países muçulmanos foram travadas 8 vezes em um período de quase 200 anos, 1095 a 1291. A recente guerra no Iraque também foi declarada pelo presidente dos Estados Unidos, em um lapso de linguagem, como sendo a Segunda Cruzada. A recente guerra no Iraque, que o presidente dos Estados Unidos, em um lapso, declarou ser a Segunda Cruzada, quanto às próprias disputas sectárias do cristianismo, desde o catolicismo unificado dividido em cristianismo ortodoxo e depois a reforma dividida em cristianismo protestante. Cada um desses cismas não veio com uma dose completa de derramamento de sangue. Por exemplo, no século XVII, na época de Cromwell, os protestantes ingleses massacraram pelo menos 30.000 irlandeses e, para encobrir sua bestialidade, inventaram o mito de que isso foi uma retaliação pela morte de 30.000 protestantes pelos católicos na Irlanda, um ódio que continua a pairar até hoje. Na época da disseminação do cristianismo na dinastia Qing, houve a chamada controvérsia litúrgica. No início do século XX, o cristianismo ocidental lançou outra ocupação cristã na China, o que desencadeou um movimento não cristão nacional, com o colonialismo por trás, sob a bandeira de seus ensinamentos expansivos, porém exclusivos à prática da exclusividade expansiva é a discriminação, a expansão ilimitada e em sua forma. Seu fechamento está no controle rigoroso de seus seguidores, desde a lavagem cerebral ideológica até a punição organizacional. O ateísmo é o maior crime, a heresia não escapa da pena de morte e a escravidão da ciência também é senso comum. É claro que o uso de julgamentos religiosos com risco de vida não está mais disponível abertamente no Ocidente, mas isso não significa que outras religiões monoteístas não continuem a usá-los em alguns lugares. O poder inspirador da intimidação e sedução doutrinária por si só é raro e aterrorizante no mundo aberto de hoje. Alguns estudiosos chamam isso de coesão, uma virtude que deveria ser imitada na cultura chinesa atual, mas não sei que tipo de pensamento está envolvido. Há algumas mudanças no Novo Testamento que são especialmente favorecidas pelo protestantismo. Por exemplo, o Antigo Testamento enfatiza a vingança. Olho por olho, dente por dente é o seu famoso ditado. O Novo Testamento faz o oposto. Se alguém lhe bater no lado direito do rosto, vire para ele o lado esquerdo do rosto. O Antigo Testamento diz, ame o seu próximo e odeie o seu próximo. O Antigo Testamento diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E o Novo Testamento diz, ame os seus inimigos, e assim a tolerância e o amor entram em cena. O amor tornou-se o slogan mais alto e mais popular do protestantismo na divulgação do Evangelho. Entre eles, amar o próximo como a si mesmo também é considerado a regra de ouro da moralidade, juntamente com o ditado confucionista, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Além do teste prático de ouvir o que é dito e observar o que é feito, também vale a pena examinar o conteúdo real do significado original do texto original. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e vamos tomá-lo como exemplo. Disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são o esboço geral de todas as verdades da lei e dos profetas. Esse primeiro, e também como pré-requisito, é amar a Deus, e esse seu amor não deve ser egoísta e limitado ao interesse próprio, mas deve ser concedido ao mesmo tempo e compartilhado com os outros, de modo que você ame a Deus e deixe que os outros amem a Deus. E em vez de ir para o inferno, você deve amar ir para o céu, para a vida eterna e deixar que os outros conheçam essas doutrinas e acreditem nessa religião. Dessa forma, amar os outros como a si mesmo é o mesmo que pregar e se torna um tipo de contribuição emocional para a pregação. Da mesma forma, é possível entender o verdadeiro significado de ame seus inimigos, e porque se diz que esse é o esboço geral de todas as verdades no cristianismo. Atualmente, há uma música, Let the World Be Full of Love, que o mundo seja cheio de amor, que é um desejo de nossas pessoas comuns, e há uma diferença de princípio entre ela e o amor universal do cristianismo. Esse não é um julgamento arbitrário de minha parte, mas é apoiado pelas Escrituras. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, mas espada à terra. Pois eu vim para separar os homens de seus pais, as filhas de suas mães e as noras de suas sogras. Os inimigos de um homem são os membros de sua própria casa. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tem a vida a perderá, e aquele que perde a sua vida por mim a encontrará.
Quem deixar de lado uma casa, ou um irmão, ou uma irmã, ou um pai, ou uma mãe, esposa, ou um campo de filho ou filha por causa do meu nome receberá 100 vezes mais e terá vida eterna. Os estudiosos da ética religiosa não devem ignorar esses elementos da Bíblia Novo Testamento. Supondo que até mesmo os pais, os filhos, os irmãos e as irmãs devem estar afastados uns dos outros, como se pode falar da universalidade do amor deles? Se o relacionamento entre irmãos e irmãs só pode existir dentro da igreja, ou se alguém reconhece que o único Pai é Deus, esse tipo de amor não equivale a declarar todos os crentes não cristãos como inimigos. Os inimigos de um homem são os de sua própria família. Os inimigos de um homem são os de sua própria família, uma afirmação que por si só é horripilante. A melhor maneira de amar seus inimigos é converter todos os seus amigos e familiares, inclusive seus vizinhos, ao cristianismo e à fé em Deus. No Novo Testamento, a exclusividade e o fechamento não apenas não desaparecem, mas são fortalecidos, a ponto de, a partir do ódio à família e do afastamento dos entes queridos, a única maneira de viver é se apegar ao cristianismo de todo o coração e alma por causa da fé. Mesmo que alguém morra, ainda é uma vida, uma morte temporal em troca de uma vida eterna. Da mesma forma, a missão de pregar e evangelizar foi acrescentada à lista dos crentes. Jesus disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Essa admoestação é repetida no Evangelho de Marcos: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Aquele que crer e for batizado certamente será salvo, mas aquele que não crer será condenado." O Senhor Jesus terminou de falar com eles e mais tarde foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram e proclamaram o Evangelho em todos os lugares, e o Senhor trabalhou com eles, confirmando a palavra pregada com sinais junto com ela. Alguns de nossos estudiosos atuais, que estão ansiosos para promover o cristianismo como uma religião universal, vêm desse tipo de ensinamento que, sendo um crente, quer você queira ou não, você deve ao mesmo tempo estar no negócio de ser um missionário. Dessa forma, se todos os crentes e seus estudiosos realmente os cumprissem, seria estranho se a proibição do pensamento realmente se tornasse uma agulha que não pudesse ser inserida, ou água que não pudesse ser despejada, e se ela não se solidificasse e morresse. A razão pela qual as pessoas chamam a Idade Média de Idade das Trevas é bastante razoável, embora alguns estudiosos da Idade Média tenham usado a luz para falar sobre o céu e a terra para justificá-la. O ateísmo que surgiu no Ocidente desde a Renascença foi dirigido principalmente contra o cristianismo, buscando se libertar da escravidão teocrática do cristianismo e da escravidão teológica da Idade Média, e os resultados foram o desenvolvimento da ciência e da democracia, o fim do feudalismo e o estabelecimento de uma sociedade civil burguesa. Mas o novo tipo de sociedade ainda se baseia no antagonismo de classes. O cristianismo foi reformado, mas sua natureza não mudou. A Bíblia ainda é a mesma, apenas o objeto de escravidão e serviço mudou. As pessoas mudaram da escravidão da teocracia para a escravidão do capital, e a teologia mudou do serviço da teocracia para o serviço do capital, e a teologia mudou da escravidão do capital para o serviço da teocracia. A teologia deixou de servir à teocracia para servir ao capital, e o marxismo surgiu para lutar contra esse tipo de religião social. Considero o budismo uma religião politeísta porque ele não tem um único texto sagrado, e no caso de suas 3 coleções de escrituras e leis, pali e sânscrito, chinês e tibetano, há muitas para serem contadas. Seus monastérios podem estar espalhados por todo o mundo, mas não são subordinados uns aos outros e seguem seu próprio caminho. Os deuses e deusas em que acredita e outros objetos de adoração, como escrituras, pagodes e templos, e os veneráveis mestres, Budas vivos, também são muito diferentes. Isso mostra que, embora seja classificada como uma religião mundial, ela não é unificada em pensamento, crença e organização. O único ponto em comum é sua insistência no ciclo do karma e no sofrimento autoinfligido, e sua recusa em reconhecer ou mesmo se opor ao Deus único que é capaz de criar o mundo e criar os seres humanos. Teoricamente, ela defende a teoria do karma e se opõe à teoria da causa única. Uma de suas principais características é que ele se integra onde quer que seja popular, inclusive aceitando todos os tipos de divindades e fantasmas em seu sistema de crenças, de modo que dissipa visões malignas internamente e se opõe a formas estrangeiras externamente.
No geral, suas doutrinas são moderadas e seu desenvolvimento é pacífico, mas não se deve negar que ele também tem a exclusividade e o fechamento inerentes às religiões e que sua natureza social também pode levar à discriminação religiosa e a conflitos religiosos. A primeira escritura budista a chegar à China, o Sutra dos 42 capítulos, define o corpo humano como uma ferramenta de sofrimento, a família como uma gaiola e abandonar a esposa e tornar-se monge como nobre, o que é tão pessimista e cansado do mundo. E o famoso Sutra Mahaparinirvana considera um expoente como um imortal. O famoso Sutra Mahaparinirvana considera um expoente como um inimigo, e os preceitos do Bodhisattva não são culpados de matar aqueles que caluniam e se opõem ao Mahayana. Embora esses sejam exemplos extremos, eles podem refletir o fato de que a luta entre o budismo e as religiões estrangeiras tem sido muito brutal ao longo da história. A ética teve de ser adaptada aos conceitos confucionistas, e a ideia de que um elucidador também tem a natureza de Buda e pode se tornar um Buda tornou-se a corrente principal, enquanto os preceitos foram formulados por conta própria e os preceitos Mahayana e Hinayana foram transformados. Ao contrário da China, o budismo no Japão já foi armado e houve guerras sectárias. O budismo tibetano já foi um importante elo entre a China, o Tibete, a Mongólia e a Manchúria, mas o longo sistema de secularismo o transformou em uma reação histórica. As reformas democráticas libertaram milhões de servos e deram ao budismo tibetano um novo sopro de vida. No entanto, ainda há forças hostis interferindo em sua purificação e na completa realização do princípio democrático de separação entre Igreja e Estado. Tudo isso faz parte da natureza social da religião, algo que foi acrescentado à fé. 4. Papel histórico e tarefas atuais do ateísmo científico. Da perspectiva ocidental, a existência do ateísmo científico como forma de pensamento reflete-se centralmente no fato de que a racionalidade científica ocupou uma posição dominante no campo do pensamento humano moderno, e a própria religião foi colocada sob a visão e o julgamento da racionalidade científica. E como a existência de um modo de vida é o grau e a velocidade da secularização da sociedade que pressiona a vida religiosa. Os sentimentos religiosos, a ética religiosa e a moralidade religiosa estão sendo substituídos por sentimentos interpessoais, ética humana e moralidade social, e até mesmo por disposições legais. A era em que a religião abrangia todas as disciplinas e dominava todos os modos de vida começou a se desintegrar há 200 anos, e hoje ela tem muito pouco terreno para se manter, com os rápidos avanços da ciência, da educação e da filosofia fazendo com que a teologia religiosa pareça cada vez mais pequena e insignificante. Algumas relíquias foram colocadas em museus ou preservadas como artefatos, e algumas práticas e festivais religiosos estão sendo cada vez mais transmitidos como costumes tradicionais. O lugar e o papel do divino foram amplamente substituídos pelo do humano. É verdade que nas últimas décadas houve diferentes graus de reversão à religião em diferentes regiões, mas uma pequena análise mostra que não é primordialmente seu teísmo que está em ação, mas sim suas propriedades sociais que estão sendo artificialmente elevadas e fortalecidas. Seu teísmo está sendo usado por certos países e grupos como um meio de ganhar poder político e interesses econômicos, e está assumindo a aparência de a violência e os interesses econômicos de certos países e certos grupos, mostrando uma regressão na civilização e um retrocesso na história. Essas situações precisam urgentemente ser avaliadas e exploradas de forma abrangente e devem estar intimamente ligadas à situação geral das relações internacionais e às mudanças sociais nos países em questão, por exemplo, porque o terrorismo internacional, o extremismo religioso e o separatismo étnico se tornaram problemas globais. Porque as guerras locais e os distúrbios sociais que ocorreram e ainda estão ocorrendo sempre têm uma dimensão religiosa e ocorrem com tanta frequência. Não temos condições de fazer uma avaliação e análise abrangentes dessas questões, mas ao examinar o desempenho social da religião, esse é um pano de fundo que nunca pode ser ignorado. A situação atual das atividades religiosas e teístas em nosso país também ilustra alguns dos problemas. A reforma e a abertura de nosso país levaram a um desenvolvimento longo e abrangente, com um aumento sem precedentes da produtividade e da força nacional, melhoria do sustento das pessoas, prosperidade cultural e liberdade dos cidadãos. Ao mesmo tempo, os resíduos do passado vieram à tona e a infiltração no exterior tornou-se desenfreada. O crescimento de cultos como o Falun Gong, o surgimento de forças separatistas como a independência tibetana e a independência de Xinjiang e a expansão do cristianismo no exterior para os campos da cultura e da educação, bem como para áreas remotas, são acontecimentos sem precedentes.
Todos esses acontecimentos não têm precedentes. Em uma situação tão agressiva, um número considerável de intelectuais e quadros do partido considera a religião como um fator espiritual na manutenção da estabilidade social e na prevenção do crime, e considera o teísmo em todas as suas formas e manifestações como uma área intocável e proibida, enquanto o ateísmo é uma ofensa imperdoável, e a palavra religião tornou-se verdadeiramente sacrossanta e inofensiva. Isso faz com que as pessoas se perguntem quando e onde estão hoje e quem está no comando do mundo. De fato, o espírito do apelo do governo, central para o fortalecimento da pesquisa, propaganda e educação ateísta, sempre foi claro e inabalável. A fim de remover obstáculos ideológicos, também foi enfatizado recentemente que a pesquisa, a propaganda e a educação ateísta é uma tarefa de longo prazo, que não é contraditória com a implementação da política do Partido de Liberdade de Crença Religiosa. Eu gostaria de começar por aqui. O que é liberdade de religião? Esse conceito também é ocidental. Originalmente, era um slogan da burguesia ocidental em sua revolução contra a teocracia feudalista e sua demanda por libertação do jugo da religião, mas depois se tornou um princípio importante na fundação de seus países e constituições. Foi considerado pelo marxismo como uma das conquistas mais notáveis do desenvolvimento da civilização humana e foi adotado pelos partidos políticos da classe trabalhadora como uma política. Seu objetivo é garantir que a crença religiosa se torne uma questão de completa autonomia individual de escolha, livre da interferência de qualquer indivíduo ou organização e da influência de forças externas, como a economia política. A liberdade de crença religiosa, portanto, contém em si a liberdade de não acreditar em nenhuma religião e de manter o ateísmo, unindo assim, em vez de contradizer e entrar em conflito com a disposição da Constituição sobre o direito dos cidadãos de desfrutar de todos os tipos de liberdade, especialmente a liberdade de pensamento. Desde que os Estados Unidos publicaram a Lei Internacional de Liberdade Religiosa, que foi projetada especificamente para promover o desenvolvimento de forças religiosas em organizações não governamentais em outros países que não os Estados Unidos, a liberdade religiosa se tornou a primeira liberdade para alguns chineses, e o ateísmo se tornou o primeiro inimigo da religião. O primeiro inimigo. Entretanto, a Lei Internacional de Liberdade Religiosa é apenas a legislação dos Estados Unidos para a comunidade internacional, e os próprios Estados Unidos não estão incluídos, pois os Estados Unidos, assim como a Europa, não apenas expulsaram a religião do campo da educação e restringiram sua liberdade, mas também têm um número crescente de organizações não religiosas e correntes de pensamento ateístas. A China nunca teve um problema religioso em sua história. No campo da fé, não havia forças interferindo em qual Deus acreditar ou não acreditar, ou mesmo qual Deus criar ou descartar. Antideuses ferozes e crentes piedosos podiam coexistir e conviver pacificamente, e raramente havia discriminação religiosa, nenhuma perseguição religiosa e muito menos guerras religiosas. Como todos sabemos, o imperador Wu Diliang era famoso por ser um bajulador de Buda, e seu subordinado Fan Jian era um forte general antibudista que escreveu a teoria do extermínio de Deus. Ele mobilizou mais de 60 ministros reais, monges e grandes virtudes para escrever artigos para cercá-lo sob a acusação de que Fan Jian havia violado as escrituras e se rebelado contra o caminho do mundo, e o resultado foi que além de deixar um registro tão louvável na história do pensamento e da cultura chinesa, o corpo e a mente de Fan Zhen não foram afetados de forma alguma. O chamado incidente de San Wuizong, que é o mais revoltante para o budismo, certamente envolve a disputa entre o budismo e o taoísmo, mas na historiografia chinesa trata-se apenas do fato de que a expansão do budismo ameaçou seriamente a estabilidade do país, e é uma medida política, não um motivo religioso. Ou seja, não há realidade de crença religiosa irrestrita na história chinesa, e, portanto, não há necessidade de clamar por liberdade religiosa. No entanto, o Estado sempre foi rigoroso em sua gestão da religião. Há pelo menos 3 limites que a religião não pode ultrapassar. Primeiro, ela não pode prejudicar a vida das pessoas, incluindo sua saúde e seus bens. Em segundo lugar, não deve colocar em risco a ordem social e o interesse público, inclusive fazendo declarações falsas, reunindo multidões de pessoas para causar problemas e coletando dinheiro e roubando sexo. Em terceiro lugar, não devem ameaçar a segurança nacional, especialmente por meio de conluio com autoridades, interferência na política ou conspiração de rebelião. Sempre que essas 3 condições são violadas, o problema é resolvido principalmente por meios administrativos, incluindo a repressão. Por esse motivo, a separação entre igreja e Estado, religião e educação é a norma histórica em nosso país.
A religião passou a ser um problema sério com a disseminação do cristianismo na China durante as guerras do ópio. Ocorreram conflitos religiosos que nunca haviam ocorrido antes, e essa foi a continuação dos casos da Igreja até a rebelião dos Boxers e o derramamento de sangue em Pequim pelas forças aliadas das 8 potências. A religião na China moderna teve uma forte conotação política desde o início e tornou-se um dos motivos da Revolução Democrática Nacional do povo chinês, razão pela qual o movimento 4 de Maio foi liderado pela ciência e pela democracia. O motivo pelo qual o movimento 4 de Maio foi dominado pela ciência e pela democracia, seguido pelo movimento não cristão e pelo movimento não religioso em nível nacional, está relacionado a esse contexto histórico. Portanto, a liberdade de crença religiosa, no contexto chinês, dá ênfase especial ao significado de limitar estritamente a interferência religiosa na política e no campo da educação nacional. Dando a visão marxista da religião, o CPC aborda a questão da crença religiosa a partir de uma nova perspectiva. Primeiro, acreditar ou não em uma religião é um direito do cidadão e não é permitida a interferência de nenhuma força. Segundo, o teísmo não está de acordo com a realidade. Como um partido político responsável pelo povo, ele tem a obrigação de dizer a verdade sobre o que está acontecendo. Esse respeito jurídico e a proteção dos cidadãos, unidos ao objetivo de servir e ser responsável perante o povo, refletem particularmente a consistência entre a liberdade de crença religiosa e a propagação e o estudo do ateísmo. Em terceiro lugar, começando com o relatório de Mao sobre a expedição dos camponeses ao Hunan, ele incluiu a questão da religião nas tarefas gerais e nas diretrizes e linhas da Revolução e Construção chinesas, reprimindo sem ambiguidade todos os tipos de forças envolvidas em atividades políticas reacionárias sob o pretexto da religião, ao mesmo tempo em que adotou uma atitude de respeito sincero pelas crenças das massas populares. Oposto a ultrapassar seus limites. Liderar e não mandar, saltar como também. O teísmo é um problema do mundo espiritual subjetivo e, do ponto de vista da história materialista, a causa e a saída de sua solução devem ser buscadas nas raízes sociais que o nutrem. Portanto, o ateísmo marxista deve se basear na crença e na confiança no povo e desempenhar um papel na melhoria prática das condições materiais e culturais das massas e na elevação do nível de espiritualidade e compreensão científica. Nesse sentido, o ateísmo não é negativo, não se limita a se opor a todos os tipos de teísmo. Mais importante, é positivo, com o objetivo de estabelecer uma forma correta de pensar e de atitude em relação à vida, para construir um modo de vida diferente da vida religiosa, para criar uma vida saudável e bela usando a própria mente e as próprias mãos, adotando os métodos da ciência e da educação para criar uma vida saudável. Métodos educacionais para criar um desenvolvimento saudável, belo, feliz, harmonioso e livre e, ao mesmo tempo, um modo de vida cheio de cuidado humano e calor humano. Dessa forma, o ateísmo científico está fadado a se tornar um componente orgânico do movimento socialista científico, articulado com o futuro ideal do comunismo. Retirar a fé de suas adições e devolvê-la à pureza é uma das tarefas do ateísmo científico, cujo meio é a liberdade de crença religiosa. O Estado, por sua vez, deve garantir a liberdade de crença religiosa de seus cidadãos. Ao mesmo tempo, deve guiar sua natureza social em uma direção favorável e fazer o possível para enfraquecer sua consciência social imposta e seu papel social, ou seja, proteger o núcleo de suas crenças da interferência externa, enfraquecer suas funções ideológicas e sociais excludentes e aumentar a dignidade da natureza humana e a função da autos. A autossuficiência econômica e a autossuficiência humana, elevando a consciência nacional e a consciência cívica, alistando e absorvendo as massas de fiéis para que participem do trabalho produtivo, incluindo a melhoria de suas próprias condições de vida, de modo a construir juntos uma pátria e um país melhores. Somente com a autossuficiência econômica pode haver independência da personalidade. Somente com a independência da personalidade pode haver liberdade efetiva da escravidão da religião.